Falando em compreensão absurda, um assunto que não tem como fugir é hoje o Renato Paiva. Sim. Você é um cara que tem uma voz muito forte hoje na comunicação da Bahia. Tudo que você fala, as pessoas param para ouvir. Eu mesmo adoro as tuas colocações. E a gente está vivendo essa coisa do Renato Paiva, né, se desgastando a cada... Eu confesso, ontem, por exemplo, a entrevista coletiva dele no último jogo, aliás, contra o... que o Bahia... Goleou? Não, que o Bahia empatou. Ah, o Vasco, Bahia e Vasco. Isso, Bahia e Vasco. Cara, a entrevista... Tem hora que eu sinto pena, porque ele já não tem mais argumento. Ele não consegue mais argumentar. Porque o mesmo argumento que ele usou lá em fevereiro, ele continua usando agora. Qual que é a tua opinião, assim, a tua visão, assim? Assim, se fosse definir Renato Paiva, eu diria que é um técnico ainda em formação. Eu lembro quando você foi técnico, muita gente reclamou que Preto estava em formação, que não sei o quê. E não estou nem falando disso porque está na sua frente. Eu estou dizendo que você conseguia, pela sua experiência de ter no futebol, trazer argumentos muito mais pertinentes para as suas decisões, por mais questionáveis que pudessem ser. Eu concordo com você. Do que o Renato Paiva enquanto um técnico que duas coisas assim, ele me parece muito preocupado em ser acadêmico, em mostrar que tem um conhecimento técnico, e muitas vezes isso não adere ao que precisa ser dito. A gente não precisa saber que ele sabe. Como se ele quisesse se provar, né? Então, e aí é esse ponto. Eu acho que ele está muito focado em mostrar valor, ele, Renato Paiva, talvez pela oportunidade que está tendo, eu não sei. E nisso o foco da conversa dele na posição de um comunicador ali do Bahia, do líder, né? Do líder, ele se perde. Qual foi a frase que virou meme dele? Estou tranquilíssimo. Num momento que ninguém estava preocupado em saber qual era o estado de ânimo dele. Queria ouvir uma resposta em relação àquela goleada vergonhosa que o Bahia sofreu. Mas ele se preocupou em dizer o quê primeiro? Que ele estava confiante no trabalho dele. Sim. É muito voltado para ele. Você pode pegar todas as entrevistas coletivas. Ele insiste em buscar o jogo do São Paulo, que ele sabe que foi muito mal, que foi uma vergonha para o Bahia, para ele aquele jogo. E o 0x0 caiu do céu. Cita como... O tempo todo ele busca uma forma de reafirmar aquele jogo. Então isso é algo que me deixa muito preocupado, porque se o cara não está com o foco certo, a coisa desanda. Se esse foco se quem está fora está percebendo que ele está com foco nele, em buscar uma aprovação dele, uma afirmação dele, quem está perto também percebe. E aí você deixa de olhar coisas mais importantes. E aí tem um outro problema, que é o problema do Bahia. Só quem fala pelo Bahia é ele, velho. Verdade. Ninguém mais fala pelo Bahia. Eu não posso chamar aquilo que o Cadu Santoro fez por e-mail de uma entrevista. Entrevista você tem um bate-papo, você tem uma puxada, você tem mesmo um momento de incomodar. Aquela questão do ao vivo, né? De ao vivo, ter a chance de desconfortar a pessoa, né? De pactuar. O Bahia pactuou em algum momento que poderia, em nome do projeto, abdicar da primeira divisão se as coisas não funcionassem em campo. Isso não foi pactuado. Com certeza. Não foi. O Bahia vendeu a ilusão, deixou a ilusão circular solta para a aprovação acontecer. O torcedor foi na onda, não estou criticando a SAF. Eu acho que foi a melhor SAF que podia ter para o Bahia, um SAF com o know-how do Grupo City. Mas não foi pactuado nada, ninguém disse assim, torcedor do Bahia, esse ano pode ser que a gente caia, porque era no zero. Não, ninguém falou isso. Só falou que era no zero para moderar a expectativa. Mas o que é moderar a expectativa? Eu não tinha expectativa de ver o Bahia em 16º no campeonato, sendo favorito a rebaixamento. Seria o papel de uma coletiva, né? E aí o Renato Paiva usa isso. Ele usa isso o tempo todo. Não? O City está aprovando o meu modelo de jogo. O City aprova o que eu faço. Então eu acho que ele, hoje, eu não vou falar de culpado. A gente está falando depois de um jogo que teve Bahia e Vasco. Até porque numa situação do tamanho que é hoje, né, a SAF, o clube, a torcida, a maneira como está entusiasmada, a gente não pode achar um culpado só. Perfeito. Né? Não tem como. E aí, seria leviano, exatamente. Perfeito. A gente pode criticar a montagem de elenco do Bahia. Você viu quando contratou 2 laterais com mais qualidade, já houve a diferença de competitividade do time, né? Exato. Mas o que eu reclamo muito hoje, aponto muito para o Renato Paiva, não é para culpar o Renato Paiva. É porque hoje o Bahia precisa fazer alguma coisa para evitar uma tragédia, que é o rebaixamento. O que é que pode ser feito? Assim, o Bahia tem um problema. Quando você tem um problema, você pensa como você pode resolver. Você não vai conseguir resolver mexendo no elenco. Você não tem condição mais. O prazo acabou. Qual é a forma onde você pode mexer? No comando técnico. Aí você vai olhar para o comando técnico. O meu técnico tem condição de resolver esse problema? Eu não estou perguntando se ele criou. Eu quero saber se ele tem condição de resolver. Sim. Você acha isso? Eu não acho. Eu, Cássio Cardoso, seja enquanto torcedor, seja enquanto analista, eu não vejo no Renato Paiva
pelo que ele mostrou em 9 meses de Bahia, condição de resolver o problema do Bahia. Não há confiança. Essa é a minha lógica. E aí por isso que eu digo, ó, não tô aqui a caça às bruxas, tira o Renato Paiva. Não, é simplesmente por entender que o Bahia não pode cair sob pena de atrasar em muitos anos o projeto. E ao mesmo tempo não vê uma luz. Não vê uma luz com que caiu esse ele. E onde é que pode mudar? Nele. Pois é. Técnico, não tem banco de reserva. Se você fosse um jogador que, pô, chegou como o Chaves, chegou, tinha expectativa alta, Trabalhou com o pai? trabalhou, e aí o Chaves não funcionou. O que é que você faz com ele? Banco. Jogador, você pode botar no banco. Uma terapia, né? Técnico, você não faz isso. Técnico, ou ele tá atuando na linha de frente, ou ele não tá no clube. Você vai botar o Paiva para ser auxiliar técnico? Não vai acontecer. Então tem que trocar. Na minha opinião, o Bahia tem que trocar. E o Bahia tá demorando a fazer isso. O tempo tá passando. Qual o perfil de treinador para mudar essa realidade do Bahia que você acha? Para mudar a realidade, na minha opinião, é um perfil que eu não acredito que o City vai buscar. É um perfil mais conservador. Porque o elenco do Bahia não é um elenco ruim. É um elenco com carência. Mas dizer que é ruim, eu tenho umas ressalvas. Assim, eu acho que o elenco do Bahia tem condição de fazer muito mais pontos do que apresentou até agora. O Bahia tem média de 1 ponto por jogo depois do jogo do Vasco. Fez 22 jogos depois do jogo do Vasco e 22 pontos. Pouco. Pode mais. Se você comparar com o elenco de Cuiabá, Goiás, sabe? O próprio Fortaleza. Isso. Entendeu? Pode Muito ser time mais. aí que não tem como, velho. E o Bahia tem. Os times que você olha assim, pô, o Bahia tinha que estar competindo com o Inter, o Bahia tinha que estar batendo de frente com o Cuiabá, botando o Cuiabá para trás. Não é. E outra coisa que o Pra onde torcedor além? tem que entender: o Bahia é o segundo time que mais gastou na temporada. Isso. Só perde o Flamengo. Pois é, como é que- Então, quando se tem um investimento desse, o torcedor ele cria uma expectativa. Né? Inevitavelmente. E o Bahia se alimentou dessa expectativa. É. O Bahia fez bom uso dessa expectativa. Sim. Né? O torcedor aumentou o número de sócios, fechou lá o acesso garantido, vendeu camisa pra caramba. Então não vai dizer que essa expectativa foi uma coisa que você criou e você que é responsável pela expectativa que você cria. Não. Essa expectativa serviu a um propósito. Ela foi útil pro Bahia. E a Então, mudança você tem que cultural, né, alimentar. Cássio? É. Porque contra o Vasco foi o 12º jogo consecutivo com mais de 30 mil na Fonte Nova. Velho, é um absurdo isso. Tem Cara, tempo que um não absurdo, acontece isso. Absurdo. Absurdo. O Bahia na época de 2001, o Bahia emendou 12 vitórias seguidas, ou 13 vitórias seguidas na temporada. Baiano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Não tava com essa sequência de público. Não botava. Pois é. Então, eles têm um diamante na mão, mas não funcionou até agora. Eu acho assim, eu não tô achando que a SAF é um problema. Eu acho que vai funcionar. Mas eu acho que se você permitir a queda, Pois é. vai ser uma mancha. Vai ser uma atestado de incompetência muito grande. E quem pegou o Bahia? Pegou o Bahia na primeira divisão e botou na segunda com maior investimento. Ô, Cássio, já